Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amarilo Vieira e hoje nós estamos novamente juntos para darmos continuidade aos nossos estudos visando o concurso público da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para professores, sobretudo para os professores que desejam ingressar na educação infantil. Nesse sentido, nós vamos analisar hoje o documento, ou vamos continuar, a análise do documento, a avaliação da educação infantil, aprimorando os olhares. Então, vamos lá. Na última aula, nós fomos até o item 9. Hoje, nós vamos dar continuidade a partir do item 10, avaliação institucional. Então, veja só, aqui ele já está mostrando que existem vários tipos de avaliação. Existe a avaliação interna, que digamos seria a avaliação do professor em relação ao aluno. E existe a avaliação institucional, que aí nós poderíamos falar que é uma avaliação externa. Então vamos lá. O campo da avaliação educacional abrange diferentes âmbitos, perfeito? Então vamos lá. A aprendizagem, as instituições, as políticas educacionais e os programas. Destaca isso daí no caderninho de anotações de vocês, tá? É importante que vocês saibam essas diferenças entre as formas de avaliação. Agora vamos lá, eu vou aqui ler o conceito. Aliás, eu vou ler outros conceitos também, mas esse aqui é específico sobre avaliação. Vamos lá. A avaliação institucional pode contemplar tanto a autoavaliação quanto a avaliação externa. Entende-se por autoavaliação o conjunto de procedimentos avaliativos organizados por integrantes da instituição educativa, que realizam a avaliação do trabalho e das condições de sua produção. Professores. Então aí é a autoavaliação. Os próprios educandos vão avaliar ou vão autoavaliar os seus trabalhos. Outros profissionais da instituição, alunos e pais. Então aqui vocês podem ver que ele já mostrou dois tipos de avaliação. Perfeito? Avaliação externa. Então vamos lá. A avaliação externa ocorre quando se busca a avaliação da instituição educativa. Destaca isso daí. Por meio do olhar de agentes públicos ou entidades da comunidade escolar, que analisam o trabalho como um olhar de fora. Então preste bem atenção. A autoavaliação é essa que nós acabamos de falar. A avaliação externa é quando a escola é avaliada pela comunidade ou, por agentes públicos, por exemplo, supervisores, certo? Aí é a avaliação externa. Agora, veja só, por que isso é importante? É importante para chegarmos à constatação de como anda o trabalho. Fazer um diagnóstico de como anda o trabalho. Agora, veja só, não é nada punitiva. Tira essa ideia de punição, certo? E outra coisa, ela é processual. Avaliação na educação infantil. Agora nós vamos entrar aqui no outro tipo de avaliação. Olha lá. Outro conceito. A avaliação na educação infantil se refere àquela feita internamente no processo educativo. Aquela da sala de aula. Focada nas crianças enquanto sujeitos e coautores de seu desenvolvimento. Seu âmbito é um microambiente, a sala de aula. Correto? Então vocês precisam distinguir essas várias formas de avaliação. Para efeito de concurso público, essas várias formas de avaliação vocês precisam dominar. Vocês precisam assimilar esses conceitos. Certo? Constituição. Então vamos lá, aqui eu vou dar continuidade à avaliação da educação infantil. É constituída pelos educadores que interagem com os meninos e as meninas, no cotidiano e pelas próprias crianças. Percebeu aqui? Aqui, portanto, a avaliação da educação infantil, ela é uma construção, olha só, por isso que ela é processual. Essa avaliação envolve os educadores, os alunos, tanto os meninos quanto as meninas. Olha só, no cotidiano. Então, veja só, no dia a dia.
A avaliação é feita todo dia. E ela não é feita só no dia da prova, da chamada prova. Ela é feita de outras formas. A inserção do aluno na aula, a forma de inserção dele na aula, por exemplo, a sua participação, esse tipo de coisa. Outra questão também interessante, e pelas próprias crianças. As crianças, elas têm acesso à sua avaliação e elas opinam sobre ela. Veja só, aqui é importante que vocês saibam. Lembrem vocês, a Prefeitura de São Paulo, ela possui uma série de documentos institucionais. Se vocês pegarem o edital, vocês vão ver lá, Revista Magistério 1, 2, 3, 4. Aí você fala, porra, Marildo, mas as revistas Magistérios 1, 2, 3, 4, elas não estão destinadas a nós, professores da educação infantil. Elas estão destinadas aos diretores e supervisores. Perfeito. Só que, como eu já disse em aulas anteriores, nessas revistas magistérios, todas elas, ali estão contempladas as concepções pedagógicas da prefeitura. Então, por exemplo, essa questão aqui da avaliação, vocês vão achar lá na revista Magistério 4. Essa questão aqui da participação das crianças e no processo de avaliação, inclusive elas, tendo acesso a notas, e elas explicando, dando parecer delas sobre o que elas acham sobre os conceitos que elas receberam, ou as chamadas notas que elas receberam, está tudo muito detalhado na revista Magistério 4. Portanto, é bom vocês darem uma olhadinha para que vocês consigam ter uma visão global das coisas. E a coisa não caia de paraquedas. Perfeito? Porque se vocês ficarem apenas nesses documentos, ou simplesmente na bibliografia que foi passada para vocês, via edital, vai ficar uma coisa um pouco sem conexão com a política pedagógica da prefeitura. Correto? Portanto, nós já gravamos algumas aulas onde nós abordamos essas revistas. Então fique de olho lá. Aliás, não é só na revista Magistério 4, tem na revista a respeito da avaliação, tem na revista Magistério 1, 2 e 3 também. Correto? Então é isso. Outra questão. Como é a composição? Olha lá. É composta, a avaliação, perfeito? Por instrumentos que auxiliam a historicizar o processo vivido no dia a dia, no percurso das aprendizagens. O que seria historicizar? Historicizar é saber o processo pelo qual, melhor dizendo, que esses alunos estão inseridos. Em outras palavras, é buscar o histórico deles. Correto? No dia a dia. Então é isso. Se afastando de toda e qualquer forma de avaliação, olha lá, que compare ou meça o desenvolvimento e aprendizagem das crianças com finalidades classificatórias e segregacionistas. Classificatórias, 10, esse aluno é 10, aquele aluno é 8, aquele aluno é 0, aquele aluno é 3. Esse aluno tem um rendimento alto, esse médio e esse baixo. Não é nesse sentido, correto? É no sentido de diagnosticar tanto os pontos positivos que esses alunos apresentam no seu processo de aprendizado, quanto também as suas debilidades. E a partir daí, estimular o desenvolvimento das suas potencialidades e intervir de forma correta naquilo que eles têm dificuldades. Correto? Percebeu então? Então é isso. Outro detalhe, a prefeitura ela dá conceitos, ela dá nota, certo? Vai até 10. Entretanto, segundo a própria prefeitura, e isso também isso que eu vou dizer, está na revista Magistério também, eles colocam muito claramente que essas notas de 0 a 10 não são classificatórias. São notas que eles dão para que as próprias famílias tenham uma referência, e também os alunos, as famílias dos alunos, tenham uma referência material mais tangível, mais palpável do desempenho dos alunos. Entretanto, ela não é, tá certo?
classificatória e nem segregacionista, segundo a prefeitura. Perfeito? Ah lá, vamos definir esse conceito de avaliação então. Aqui também eu vou ler uma citação. Olha a citação. A avaliação da educação infantil toma esse fenômeno sociocultural. Abre parênteses. A educação nos primeiros anos de vida em estabelecimentos próprios, com intencionalidade educacional, configurada num projeto político-pedagógico ou numa proposta pedagógica. Em outras palavras, a avaliação, ela está inserida no contexto ou no projeto político-pedagógico da escola. A avaliação, ela não pode estar descolada desse projeto político-pedagógico da escola. Não pode ser alguma coisa que o professor tirou da cabeça e falou, vamos fazer. Certo? Visando responder se e quanto ele atende à sua finalidade, a seus objetivos e às diretrizes que definem sua identidade. Vamos avançar. Essa questão implica perguntar-se sobre quem o realiza, o espaço que ele se realiza e suas relações com o meio sociocultural. Enquanto a primeira avaliação aceita uma dada educação e procura saber seus efeitos sobre as crianças, a segunda interroga a oferta que é feita às crianças, confrontando-as com os parâmetros e indicadores de qualidade. Pois bem, aqui tem duas questões. A primeira é essa que eu disse, três, melhor dizendo. A primeira é essa que eu acabei de citar, ou seja, a avaliação não pode estar descontextualizada do projeto político-pedagógico da escola, e no caso da prefeitura. Então vamos lá. Se nós estamos nos referindo à prefeitura de São Paulo, o que nós sabemos do projeto político-pedagógico da prefeitura? É um projeto político-pedagógico democrático. Correto? Olha, se ele é um projeto político-pedagógico democrático, ele não pode permitir que tenha uma avaliação punitiva. A avaliação, ela também tem que ser democrática. Nesse sentido, o que acontece? Já entramos na segunda questão. Ou seja, a avaliação serve para diagnosticar o desempenho das crianças, e não para puni-las, e não para classificá-las, e não para segregacioná-las. Perfeito? Outra questão. É importante o quê? Interrogar a escola. Quando se avalia a criança, também está se avaliando a escola. O projeto político pedagógico da escola está sendo implementado ou não? Essa é a grande questão. Daí, então, essa questão dos parâmetros, dos indicadores de qualidade. Perfeito? Então, vocês podem ver que a avaliação é algo muito mais complexo. Passa pela avaliação da criança, passa pela avaliação dos educadores e passa pela avaliação também da escola. E envolve todo um conjunto. Envolve desde o professor e as crianças que estão lá em sala de aula, até todos os educadores da escola e a comunidade. E a própria secretaria. Correto? De educação. Então, veja só. Realizada por um conjunto de profissionais do sistema de ensino. Então, quem é que participa de todo esse processo? Gestores, diretores, coordenadores pedagógicos e outros especialistas, professores e outros educadores da unidade, pelas famílias, pela comunidade, etc. Então, veja só, uma ótima pergunta para a prova de vocês. Eu não vou aqui elaborar a pergunta, mas o contexto é tentar mostrar o quê? Que a avaliação, ela está envolvida, ela está enlaçada num projeto político-pedagógico mais amplo. Certo? Nesse contexto, o que acontece? Acontece isso daqui que eu estou acabando de dizer. É necessária a participação de todos esses elementos que eu acabei de citar para vocês. Elementos internos e elementos externos. Elementos institucionais e elementos da família e da comunidade. Correto? Olha aí uma boa questão para a prova. Aqui, ó. Avaliação centrada na instituição educativa. Então, vamos lá. Essa avaliação possibilita, preste bem atenção agora, a diferença de cada uma. Que cada agrupamento possa olhar para o seu contexto e daí retirar informações e tomar decisões.
permitindo que sua análise leve em conta os fatores intervenientes à qualidade da educação, que se institui além da instituição educativa, instância intermediária do sistema educacional em seu contexto. É exatamente isso que a gente acabou de citar anteriormente. Essa avaliação da instituição educativa permite resolver, ou pelo menos encaminhar, não resolver ou encaminhar, diagnosticar, esse é o melhor termo, permite diagnosticar se a educação, se o nosso sistema educacional, ele está atingindo as suas metas de qualidade, ou o seu padrão de qualidade, ou não, certo? Daí a sua importância, perfeito? E a avaliação institucional, olha aí, ó, traz uma perspectiva formativa, pois possibilita a valorização dos contextos em que os resultados foram produzidos. Olha aí, ó, é a mesma coisa, é o desdobramento dessa questão aqui, perfeito? Então veja só, uma das coisas que a prefeitura vai pedir para vocês é exatamente essa, é vocês conseguirem diferenciar as formas de avaliação, e mais, além de diferenciar as formas de avaliação, é saber os objetivos de cada uma delas e se elas estão contemplando o grande desafio. Como eu disse para vocês anteriormente, qual é o grande desafio hoje da educação pública brasileira? O grande desafio hoje da educação pública brasileira não é a inserção dos alunos, das nossas crianças na escola. Certo? Em outras palavras, a escola brasileira hoje, os alunos já estão inseridos nela. O grande desafio hoje é a qualidade do nosso ensino. Nesse sentido, ele precisa passar por uma avaliação constante. Avaliação dentro da sala de aula e a avaliação do sistema como um todo. Perfeito? Então vamos lá. Aí coloca, ó, ela permite comparar o que foi executado com o que estava previsto, identificando os resultados não previstos, os fatores que facilitam ou são obstáculo à qualidade da educação ofertada. Perceberam aqui? Então, a ideia então é a qualidade. É aqui que é o grande desafio hoje da educação brasileira. Favorece a reflexão fundamentada em dados, visando desencadear mudanças. Em outras palavras, esse tipo de educação, ele vai ser o quê? Ele vai ser o norteador para as mudanças na educação brasileira, visando a melhoria da qualidade do nosso ensino. Por quê? Porque ele põe em diálogo informações de fontes variadas, das crianças, dos docentes, das famílias, das condições objetivas de trabalho, possibilitando desse modo a avaliação do projeto político-pedagógico como um todo. Perceberam então a importância dessa avaliação? Então é isso. Consequências. Qual é a consequência de todo esse processo? A consequência é que a avaliação institucional pode ser instrumento potente para a reconstrução das práticas resultantes do confronto e da negociação de posições de interesse e perspectivas. Em outras palavras, a avaliação institucional, ela pode transformar substancialmente a educação brasileira. Tá certo? Então é isso. Aí ele continua aqui, ó, para o fortalecimento das relações internas, bem como para das demais instâncias decisórias da rede de ensino. Aqui também é importante. Esse tipo de avaliação, ele não muda só dentro da escola. Ele propicia a mudança, inclusive, da relação entre a escola e a família, da escola e as outras instituições de poder que existem dentro da Secretaria Municipal de Educação. Perfeito? Ratifica o processo participativo e aberto de toda a comunidade. Olha aqui o seu caráter democrático. Certo? Então vejam vocês que abarca uma série de fatores. Os indicadores ainda possibilitarão, olha aqui, ó, como eu disse, outras instâncias. Olha só, que as unidades educacionais redirecionem trajetórias, subsidiem decisões e propostas, com vistas à melhoria da qualidade do atendimento oferecido às crianças da educação infantil de São Paulo. E, em outras palavras, eu já disse anteriormente, ela vai nortear as mudanças que precisam ser feitas nas unidades educacionais. Nas escolas, por exemplo. 11. O item 11. A articulação da educação infantil com o ensino fundamental. Então, a primeira questão que nós não podemos esquecer,
E nós vamos nos aprofundar aqui. A educação infantil é quando essas crianças começam a dar os primeiros passos na escola. E ela tem que manter um elo sempre com o ensino fundamental. Perfeito? Então, é preciso ficar de olho nessa transição de uma etapa da educação para outra, não podendo romper com os benefícios da aprendizagem construídos pelas crianças. Em outras palavras, tudo aquilo que foi trabalhado com as crianças no seu período de educação infantil precisa estar presente nesse processo de transição para o ensino fundamental. Perfeito? Não pode existir uma ruptura. Pensar que esse processo de transição requer planejamento por parte dos profissionais de educação e um olhar atento para a questão da articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental. Exatamente isso que eu disse. Não pode ocorrer a ruptura entre a educação infantil e o ensino fundamental. Eles caminham juntos. Outra questão também que eu acabei de citar para vocês é exatamente essa daqui, ó. Tem que planejar. Tudo isso tem que ser muito bem planejado. Não pode ser de improviso. Certo? Olha lá. Qual que é a proposta, portanto? Então vamos ver qual que é a proposta da Secretaria. Existe aí a chamada proposta integrada. O que seria isso? Propostas pedagógicas integradas, contextualizadas no tempo e no espaço das instituições educacionais. Então aí ela já está falando. A proposta integrada quer dizer que a educação infantil tem uma proposta pedagógica. O ensino fundamental tem outra proposta pedagógica. Essas propostas precisam estar integradas, precisam estar alinhavadas uma com a outra. O professor da educação infantil tem que saber qual é a proposta do fundamental, e do fundamental tem que saber qual é a proposta da educação infantil. E eles têm que dialogar, que considere a concepção da criança e infância. Percebeu? A concepção pedagógica que norteia a educação infantil também tem que nortear o ensino fundamental. A organização dos espaços e tempos, a valorização do brincado, do lúdico e da imaginação. Tudo isso nós já discutimos anteriormente. Então, o que nós estamos ratificando aqui é que essa concepção como um todo, ela não pode nortear apenas um segmento da escola. Por exemplo, a educação infantil. Certo? Então, por exemplo, a educação infantil adota um projeto político-pedagógico com esses princípios e a educação fundamental não. Está errado. As duas têm que adotar os mesmos princípios pedagógicos. É imprescindível analisar e refletir sobre como e quais infâncias estão sendo vivenciadas e ainda como a transição pode contribuir para o desenvolvimento e aprendizagem da infância. É exatamente isso. A concepção tem que ser a mesma. E aí elas têm que se enlaçar. Aqui é a questão da percepção. Preste bem atenção, aqui é importante. Para que essa transição considere realmente os sujeitos diretamente envolvidos, detalhe, quem são os sujeitos diretamente envolvidos? Os alunos, certo? Os educandos. As especificidades de meninos e meninas. Então veja só, o que são as especificidades de meninos e meninas? As especificidades da infância. É importante ter um olhar para esse período de vida, percebendo cada indivíduo em suas múltiplas dimensões linguagens, sem restringir sua condição apenas a de aluno. Em outras palavras, vocês não têm que pensar que aqueles meninos e aquelas meninas que estão lá, eles são apenas alunos. Não, vocês têm que olhá-los e perceber que eles possuem identidade própria, eles possuem uma cultura própria, eles possuem os seus conhecimentos prévios próprios. Então, tudo isso tem que ser considerado nesse processo de transição. Agora, vamos lá. Quais são os objetivos? No ensino fundamental, também é esperado que as propostas pedagógicas, vamos pensar, tanto no ensino fundamental quanto no infantil, eles estão bem próximos. Olha lá, valorize o movimento, leve em conta os saberes e fazeres dos pequenos e os contextos sociais e culturais em que eles estão inseridos. Pois bem, tudo isso nós já discutimos anteriormente. Reconhecendo como atores sociais e permitindo que participem em condições de igualdade nos espaços educativos. Em outras palavras,
Olha aí, ó. É preciso valorizar o quê? Os seus conhecimentos próprios, a sua cultura própria, a sua identidade própria. E reconhecê-los como atores sociais, como autores, poderíamos dizer, alunos autores, correto? Autores de quê? Produtores de quê? De conhecimento. Perfeito? Então veja só, o processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental deve contemplar, aqui é importante, destaca isso por favor, o que ele deve contemplar? O currículo, certo? Então o currículo, ele não pode estar fora desse processo. Por quê? Porque ele é compreendido como um instrumento vivo, até a criação de espaços adequados, tanto nas salas quanto na área externa. Além de práticas que viabilizem as interações criança-criança para que possam envolver suas culturas e pares infantis. Perceberam, então? Então destaca isso. O currículo ele é importante por quê? Porque ele é o esteio da escola. Ele é o esteio no qual a escola vai conceber todas as suas práticas pedagógicas. Perfeito? Desde a prática pedagógica dentro da sala de aula até o ambiente da escola, até o espaço físico da escola. Perfeito? Então é isso. A transição efetiva-se como um momento positivo que respeita o desejo de conhecer e considera a continuidade do processo de aprendizagem. Olha aqui então. Então vocês podem ver que a transição, na verdade, ela não é uma ruptura com a educação infantil. A transição da educação infantil para o ensino fundamental é a continuidade do processo de aprendizagem. E lembre-se, a aprendizagem é um processo de acumulação de conhecimento. Nunca nós deixamos para trás o que nós aprendemos. Nós vamos assimilando e vamos recriando. Assimilamos novos conhecimentos e recriamos os conhecimentos que nós já temos. E isso é um fato infinito. Tá certo? Aqui ele vai usar um termo, né? A Secretaria usa um termo que eu acho importante, olha só. Pode ser articulada com ritos de passagem significativos. Destaca isso, ó. Ritos de passagem significativos. Ações conjuntas entre as duas etapas da educação básica, a partir de contextos próximos dos universos significativos dos meninos e meninas. Perceberam? É importante que os educadores do ensino fundamental e os educadores do ensino infantil, eles possam trocar informações. E veja só, não é apenas trocar informações. É importante que eles possam, inclusive, promover algumas atividades conjuntas. Certo? Eles possam promover algum tipo de atividade onde que eles percebam, onde que esses alunos possam manter contato com aquele universo que os alunos, no caso da educação infantil, possam manter contato com aquele universo ao qual eles adentrarão no ano seguinte. Perfeito? Então, esse é o ponto importante para que vocês não percam de vista. Então é isso, meus caros. Eu agradeço mais uma vez. A próxima aula nós partiremos do item 12, registrando o processo de avaliação. Muito obrigado e até a próxima.